A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com todos? Bom, todos nós sabemos que a Terra está passando por um período de transição muito grande. Quando eu falo período de transição, é um período de mudanças, onde, como eu falei já no vídeo anterior, Deus tem colocado todas as coisas nos seus devidos lugares. E assim será feito mesmo. Quem tem realmente estabelecido o caos neste mundo não é somente os principados das trevas, mas também o próprio homem, quando ele usa o seu livre-arbítrio de uma forma totalmente desajustada, quando usa o seu livre-arbítrio de uma forma irresponsável. E quando isso acontece, tudo se desajusta não somente dentro do próprio homem, mas também ao seu redor, no meio da sua família, no meio da sociedade, em todos os lugares, porque a causa principal do caos na Terra não vem, primeiramente, pelas forças das trevas, mas vem pelas más escolhas que os homens fazem, que o homem faz diante da vida. Por que o homem faz mais escolhas? Porque ele prefere caminhar segundo os impulsos do seu próprio coração, segundo as ideias malignas da sua própria mente, segundo o egoísmo e o orgulho que ainda prevalecem dentro do coração do homem. Se o mundo se encontra em caos, a culpa não é de Deus, e muito menos das trevas. Porque, embora nós tenhamos a tendência de culparmos as forças invisíveis, as forças espirituais das trevas, o que não estou dizendo aqui também que elas não atuam na face da terra, que não atuam na mente das pessoas. Sim, atuam, mas porque as pessoas dão abertura para que essas forças sobrenaturais venham atuar. Mas porque as pessoas é que dão abertura para que os poderes infernais das trevas venham agir neste mundo. Mas a causa se encontra, ainda assim, nas más escolhas que você e eu fazemos diante da vida. A causa se encontra nas escolhas ruins, maldosas, que as pessoas decidem trilhar, decidem fazer aqui nesta vida. E aí as forças das trevas, logicamente, vão se aproveitar de tais escolhas, vão se aproveitar dessa escolha nefasta da parte dos homens. E então o mundo vira aquilo que a gente tem visto aí, um mundo de iniquidade, um mundo de depravação, um mundo de desrespeito completo com relação a Deus, um mundo apostatado, frio com relação à moral cristã. E é isso que a gente enxerga, é isso que a gente está enxergando. Mas o que o homem esquece é que este mundo aqui ele tem um dono, e esse dono é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso Deus, é o Deus Criador dos céus e da terra. Deus não está à parte de toda a situação do que está acontecendo na terra. Deus está muito bem ciente e está trabalhando também para que todas as coisas sejam ajustadas. Ele de maneira alguma poderia deixar a terra do jeito que está, e por isso que ele vem alertando de séculos em séculos através dos seus profetas, para que o homem venha se reajustar perante as leis divinas, para que o homem venha se enquadrar novamente diante das leis divinas, tanto de forma micro quanto de forma macro. De forma micro, estou querendo dizer que cada um de nós temos a responsabilidade de nos enquadrarmos perante as leis de Deus, para que nós venhamos ajustar o nosso coração, para que nós venhamos ajustar o nosso relacionamento dentro de casa, dentro da família, entre os amigos, entre os vizinhos, e de uma forma macro, para que toda a humanidade também venha se ajustar perante Deus. Por isso que existe aquele versículo: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. O caso é, as nações querem realmente Deus como Senhor de suas vidas? Está parecendo que não. Então, diante de todo esse caos instalado no planeta Terra, Deus ele precisa fazer alguma coisa, e de fato ele está fazendo alguma coisa. Como eu disse, ele veio alertando, e como ele alertou a humanidade, veio alertando a humanidade através de seus profetas desde o Antigo Testamento, e até hoje ele vem alertando, embora o povo não dê atenção, ele continuará trabalhando para que todas as coisas no universo sejam ajustadas. Então, as coisas serão ajustadas sim aqui na Terra. O que nós damos o nome de Apocalipse, que é o que eu estou comentando aqui, que eu falei que iria fazer vídeos a respeito do Apocalipse, para que você entenda um pouquinho a respeito dessa mensagem aos servos de Deus, aqueles que estão atentos aos acontecimentos que estão acontecendo no mundo e, consequentemente, como resultado dessa atenção, estão se preparando espiritualmente para os dias que estão vindo aí, dias de aflição. Então, Deus ele está colocando as coisas no devido lugar, e com isso é necessário muitas mudanças. E com essas mudanças, muitas vezes vêm acompanhadas de dor, vêm acompanhadas de sofrimento, de calamidades, de tantas outras coisas. Por quê? Porque o homem não deu ouvidos à voz de Deus. Essas coisas que acontecem na terra não são por acaso, é o ajuste de Deus
ajustando o coração dos homens às suas leis. Daí o motivo de nós estarmos vivendo dias de aflições. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, proporcionou também meios para que o homem possa vencer esses dias de aflições tão necessárias. As aflições, a dor ainda é necessária, infelizmente, ainda é necessária neste mundo para abrir os olhos dos cegos espirituais, para amolecer o coração, quebrantar o coração dos endurecidos, dos empedernidos. Somente a dor para quebrar o coração endurecido do homem. Nós reclamamos muito das aflições neste mundo, até nos questionamos, meu Deus, mas por que tudo isso? E a resposta está no próprio coração do homem, na condição em que se encontra o coração do homem. Mas Deus, como eu falei, ainda assim, na sua infinita misericórdia, Ele proporcionou meios eficazes para que o homem possa vencer os dias de aflições. E que meios são esses? Qual é o meio que Deus estabeleceu para que o homem possa enfrentar essas aflições? Se encontra aqui no capítulo 1 de Apocalipse, versículo 3, que estarei lendo com vocês aqui. Aqui fala assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Primeira coisa, analisando esse versículo, que tempo está próximo é esse? O que Deus quer dizer, o tempo está próximo? Olha que Ele falou isso aqui lá atrás, há 2000 anos atrás. Há 2000 anos Ele falou, o tempo está próximo. E agora nós estamos vivendo esse tempo aqui, que Ele falou que está próximo. Agora nós estamos vivendo esse tempo. Que tempo? O tempo apocalíptico. O tempo onde as aflições estão aumentando cada vez mais. O tempo de ajuste. O tempo de apertar, o parafuso, como eu sempre falo. O tempo de estabelecer o reino de Deus no coração do homem. O tempo de separar bodes de ovelhas, luz das trevas. Então, por isso que nós estamos vivenciando tudo isso que estamos vivenciando no mundo. Este é o tempo, este tempo chegou. Nós estamos vivendo nesse tempo. Daí o motivo, como eu falei, repito aqui, o motivo de grandes aflições neste mundo. Está uma verdadeira panela de pressão esse planeta Terra. Muitas coisas acontecendo. Mas essas coisas deveriam acontecer mesmo, já haviam sido preditas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não deveríamos estar admirados disso. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Aqui entra o bom ânimo para todos os filhos de Deus, para todos aqueles que creem nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Estamos vendo aí uma onda de suicídios. Muitas pessoas também não suportarão essas aflições. Muitas recorrerão, infelizmente, ao suicídio. Mas há uma porta aberta para que tais pessoas não cometam tamanha atrocidade consigo mesmas. Há uma porta aberta, há um meio que Deus estabeleceu para que o homem venha suportar os dias de aflições e venha vencer tais dias de aflições. E esse meio se encontra aqui. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. Aqui está o segredo. Ler, ouvir e guardar a palavra de Deus no coração, andando de acordo com a palavra de Deus. Este é o segredo. Este é o segredo. O que torna o homem mais aflito em seu coração do que aquele que dá ouvidos, que abre seus ouvidos para ouvir palavras negativas, palavras desanimadoras, palavras que envenenam a alma, que matam a fé. É o que mais se tem propagado pelo mundo. É o que mais se tem propagado pelo mundo. Há pessoas que só se alimentam de coisas ruins, só se alimentam de notícias ruins dos jornais. Os jornais, eles vivem de notícias ruins. Você já viu algum telejornal começar a anunciar a palavra de Deus, anunciar coisas boas que estão acontecendo? Não, eles só anunciam coisas ruins, só desgraças. Os jornais estão cheios de desgraças. As pessoas só falam coisas ruins, somente reclamam. Se nós ficarmos dando ouvidos para tudo isso, a gente entra numa espécie de uma neurose. A gente se adoece por dentro, o nosso emocional se adoece. Por que vocês acham que muitas pessoas desenvolveram a síndrome do pânico? Tem medo até de sair de casa, tem medo de ir até o portão de casa. Síndrome do pânico, aquele pânico de viver, aquele pânico de existir. Por que você acha que muitas pessoas pensam em dar cabo de sua vida através do suicídio, como já falei aqui?
porque o seu coração está encharcado com palavras malditas, palavras ruins, palavras negativas. Então, o que Deus está propondo para a humanidade? O que Deus está dizendo para a humanidade através de Apocalipse 1:3? O único meio, é isso que Deus está dizendo, o único meio para que vocês venham vencer os dias de aflições, que a terra passará e está passando, e já estamos passando, é se firmarem na minha palavra, encherem o coração de vocês com a minha palavra. Vamos ver quais são os efeitos que a palavra de Deus produz no coração do homem? Aqui no Salmo 119, versículo 28, fala assim: a minha alma consome-se de tristeza. Veja, o salmista Davi passando por momentos de aflições, de tristeza. Mas ele continua no mesmo verso: fortalece-me segundo a tua palavra. Olha só o que o salmista Davi está pedindo para Deus, diante da aflição, diante da tristeza que ele estava passando, fortalecimento através da palavra de Deus. Então Davi estava pedindo: Senhor, que o Senhor me explique, que o Senhor me esclareça, me dê discernimento para compreender a tua palavra. Nunca me deixe me apartar da tua palavra, porque é ela que traz força para a minha vida. É a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, que traz força para você viver. É a palavra de Deus que faz você superar todas as aflições. Se você se apartar da palavra de Deus, não sobrará mais nada para você. O mundo vai te dar força? Não, o mundo só tem coisas negativas para passar para você. Olha outro efeito da palavra do Senhor Deus, aqui também no Salmo 119. Separei 3 versículos do Salmo 119. Mas a Bíblia Sagrada é cheia de ensinamentos maravilhosos que faz com que a nossa fé venha a ser reacendida. O versículo 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. Já aqui o salmista está dizendo que ele nunca esquecerá da palavra de Deus, dos preceitos de Deus, dos mandamentos do Senhor. Por quê? Por qual motivo? Porque tais palavras têm gerado vida no coração dele. Veja, lá atrás que nós lemos, a palavra gera força, aqui gera vida. E olha o Salmo 105, o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra também gera iluminação. Diante da escuridão que nós estamos vivendo neste mundo, nós podemos estar iluminados, ter os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento iluminados, para que nós venhamos saber onde caminhar, saber como nos portarmos, saber como reagirmos e agirmos diante das circunstâncias que nos rodeiam. Então, o problema do homem não é que as aflições estão muito grandes, mas que a sua fé está muito pequena. Esse é o problema do homem. O problema do homem não é que a dor está insuportável. O problema do homem é que o coração do homem não está preparado, revestido com o poder de Deus para enfrentar tais dores que o mundo tem. Então esse é o problema do homem. O homem só pode ficar em pé mediante a fé na palavra de Deus e nada mais. Não adianta procurarmos outro remédio. Não há outro remédio. Não adianta procurarmos outro caminho. O caminho é a palavra de Deus. Agora a grande questão aqui é: o homem quer a palavra de Deus? O homem tem prazer na palavra de Deus? Apocalipse fala, né? Bem-aventurado o homem que lê, que ouve as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. A questão é essa: quem é que se interessa e tem se interessado pela palavra de Deus? O homem não tem se interessado pela palavra de Deus e o resultado disso é o acúmulo de tristeza, o acúmulo de depressão e o desespero que vem assaltando o coração do homem. Então está aqui o segredo do Apocalipse que Deus está passando para você agora, nesse momento. Encha-se da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, escute a palavra de Deus, guarde a palavra de Deus, alimente-se da palavra de Deus, é o que Deus está dizendo para você agora. Alimente-se da palavra de Deus, porque de palavras ruins o mundo está cheio. Amém? Essa é a mensagem de Cristo, a mensagem apocalíptica de Cristo para você se preparar para esse momento apocalíptico que nós estamos vivendo. Que Jesus abençoe a tua vida.